Olá, meu nome é Elizabeth Sartori, sou psicanalista e vou dar continuidade ao tema tipos psicológicos. Para isso, me baseei no livro Tipos Psicológicos de Carl Gustav Jung e nós vamos falar das funções irracionais, que é sensação e intuição, ok? Bem, o pensamento e o sentimento são funções que têm um vínculo racional com o objeto. Tem uma vinculação que os obriga a atuar sobre o objeto, ou pensando ou harmonizando. O pensamento, no caso pensando, estabelece vai, o extrovertido, então, ele respeita as regras, o introvertido pensamento, ele combate as regras. E o sentimento, a função sentimento quer harmonizar mesmo o introvertido quanto o extrovertido. Já a sensação e a intuição, não. Elas não têm essa necessidade de pensar, de refletir sobre o objeto. Elas têm uma atitude de envolvimento com o objeto, como se fosse parte dele. Não é? Quantas vezes você se viu tomado por um objeto e sequer pensou ou valorizou sobre as consequências de ter ou não aquele objeto? Não é mesmo? Passa por uma loja e quer aquele produto e ponto final. É como se o produto tivesse tomado de tomado e você quer de qualquer jeito esse objeto. Para o tipo sensação, o pensar entra como um ajudante, né? Mas não é um pensamento estimulado pelo objeto. Esse pensar é um atributo para ele codificar o que está sentindo pelo objeto. Na verdade, sensualizado pelo objeto. As palavras sensualidade e sedução são próprias do tipo sensação, não é? É uma pessoa, ela passa em frente a uma loja de sapatos, por exemplo, e um sapato lhe chama atenção. E é irresistível. O tipo sensação não pensará se combina ou não com suas roupas, simplesmente vai entrar na loja e pagará o preço que for por aquele sapato. O sapato o seduziu, né? Esse sapato se envolveu com ele de tal maneira que se sentiu parte do objeto. Ele tem uma relação com essa pessoa tem uma relação com esse objeto. É, precisa estar com ele, né? Já o sentimento não, ele iria ver se combina, se tem uma roupa que dá certo com aquele sapato, né? Eu não compraria se não fosse assim. Jung, em seu livro, usa também a palavra gozo, que contém a ideia de prazer. É um momento mágico, é envolvente, é como passar por uma doceria, olhar aquele mousse de chocolate gritando para você comê-lo, não é? Existe um gozo do indivíduo de participar do evento onde os sentidos estão em comunhão com esse objeto. Ele precisa estar com a sensação, né? O objeto não importa, importa viver o gozo, o prazer, a interação. O tipo sensação se vê no objeto, ele é o sapato, ele e o sapato são um só. Enquanto experimenta o sapato, é a sensação que lhe dá prazer, lhe dá o gozo. Por isso, quando surtado, esse tipo compra um monte de sapatos, vários pares de sapatos. Ele busca o prazer nesses objetos o tempo todo. Já o tipo sentimento, não. Ele vai olhar no guarda-roupa dele, como eu disse, e vai ver se combina. O tipo sensação, ele é tanto seduzido como ele seduz. A igreja é contra a sedução porque atrapalha o caminho, atrapalha a evolução e transformam essa sedução na palavra erótica, eles chamam de erótico. Quando seduzidos por uma pessoa, nosso metabolismo pode mudar. E encantados podemos deixar nossos compromissos, nossos horários. Os adolescentes aí por aí deixam de ir à escola e é tanto mais profundo quanto mais ela nos desvia do caminho, né? Essa sensação. Então, esse adolescente vai deixar de ir na escola para
fazer alguma coisa fora da escola, ele é tomado por isso, né? A pessoa precisa da sedução para tudo, senão, por exemplo, ela não estuda. Mas se ela não sabe porque tem que estudar, simplesmente é arrebatada pela sedução. Viver esse encantamento é que dá o empenho de fazer coisas sem um resultado imediato. E vamos então ao nosso amigo introvertido sensação. Todos os tipos introvertidos respondem muito mais à alma do que à persona, né? A persona é essa máscara que a pessoa usa para lidar no dia a dia. A expressão do ego é um pouco mais rebelde ao mundo externo e mais obediente ao mundo interno. Ele não consegue sentir que tem algo a dar. No entanto, podem ser excelentes artistas, se encantam com o encanto das pessoas pelo que ele fez, mas não aumenta a produção do que desenvolveu porque sua intuição está no inconsciente, né? Dentro da alma existe uma forma que é parte de um arquétipo. Arquétipo é uma, imagine uma forma que vai ser preenchida, tá certo? Que tem vários elementos, várias ideias. Então, dentro da alma tem esse arquétipo. Diferente do tipo sentimento, né, o tipo sentimento tenta juntar todas essas formas para criar uma expressão de harmonia. E o tipo sensação só quer se alimentar de cada forma, de cada ideia. Ele quer ser estimulado, movimentado por aquela forma ou aquela forma. Eles não entendem, por exemplo, porque tudo tem que ser produzido em série, né? Já que eles acessam essa forma. Então, para aquela pessoa, somente um produto deve ser feito, né? Não dá para fazer vários produtos para a mesma pessoa, eles não conseguem. Eles são atraídos pelas possibilidades dessas formas que cada indivíduo tem, né? Por exemplo, uma forma musical, uma forma de ser cheirado, uma forma de ser tecido, né? Uma forma de conversar especialmente com aquela pessoa. Para um tipo extrovertido sensação, o instrumento musical o atrai para o toque musical, tocar a música. Já o introvertido, não. Né? O extrovertido, ele atrai por causa do toque musical. E o introvertido, não. O introvertido, o instrumento musical, o atrai para enxergar as pessoas através da música. Então, eles nunca vão fazer uma música igual para a mesma pessoa. Nunca vão fazer duas músicas diferentes para a mesma pessoa, né? E dois tipos introvertidos sensação nunca vão tocar uma pessoa de maneiras diferentes. Aliás, desculpa, eles vão tocar a mesma pessoa de maneiras diferentes. Não importa a pessoa, importa o que a pessoa faz com eles. Existe um exagero de subjetivismo envolvendo cada objeto para o tipo introvertido sensação. A tortura é pela possibilidade infinita de sensações que cada indivíduo traz. O ruim para esse tipo introvertido sensação é aquela pessoa ficar angustiada, triste, melancólica, com raiva, e não aguenta isso, é muita informação, né? Não importa para o introvertido sensação o que irá fazer com aquilo que ele produziu, desde que não lhe peça para fazer de novo. Já o extrovertido intuição pode pegar aquilo e transformar num sucesso de público. Não se pode pedir ao introvertido sensação algo que ele não esteja sentindo que quer fazer, né? Como é que se dá essa transição, né? Como que funciona a transição do ser humano? Então, a gente sai da figura da mãe, que é o objetivo primeiro de uma terapia, é fazer a pessoa sair dessa figura materna. E aí, para ela avançar para a figura paterna, o que significa? Ela desenvolver-se, ela entrar no automorfismo, quer dizer, uma possibilidade de começar a fazer alguma coisa para o mundo.
para contribuir com a cultura. E dentro desse caminho, de uma figura então para outra, temos o ciclo das funções psicológicas, né? Para que então esse indivíduo ganhe evolução em direção a essa figura paterna. Essa figura paterna significa a profissão, tudo que ele pode contribuir para o mundo, né? Individualmente ou socialmente. E o que provoca essa troca de funções é a atração pelo sexo, do sexo. A figura da ânima e do ânimos, ânima então com uma parte feminina no homem e ânimos com uma parte masculina na mulher, são elementos que catalisam essa dinâmica, né? Então, um tipo sensação, diria, se for introvertido, ele vai dizer assim, ele vai olhar para uma pessoa e vai falar assim, nossa, aquela pessoa está com vontade de chorar, né? Ele capta essa informação do indivíduo. Como é que é a história de mãe e filho? Para um filho aparecer surgir como tipo introvertido, sensação. Peguemos uma mãe intuitiva, que tem um filho mais velho e tem um filho mais novo. O filho mais velho produz peças que agradam a mãe. E ela diz para o filho que ele vai ser um grande artista. Então ele já conseguiu a simpatia da mãe, ele a seduziu. E o filho mais novo faz o mesmo que o irmão mais velho, mas não irá expor o que fez para a mãe, porque se ela o comparar com o irmão mais velho, ela lhe tira todos os horizontes, ela deu todos os horizontes para o mais velho, né? E retirou dele. Foi isso que a mãe fez, né? Então, ao se fixar num objeto, ele descobre a maneira de fantasiar. Por isso a intuição dele fica infantil e atrelada ao objeto. Ele não tem um referencial de realidade externa. A mãe não lhe deu esse referencial, ela lhe tirou os horizontes. A intuição então dele tornou-se o grande castigo para ele, e aí ele se fecha dentro do mundo de sensibilidade própria. Esse introvertido sensação cria uma nova maneira de ver os objetos. Sem eles, sem esse introvertido sensação, os objetos não sairiam do lugar, né? Porque é ele que cria o objeto de dentro dele, ele traz aquele objeto. A valorização da pessoa geralmente está atrelada à função inferior, né? E essa função inferior, quando ganha a maestria da aceitação, quando ela é aceita, é que o ciclo começa a funcionar. Sem aceitação não funciona. É como se desse a mão ao diabo, né? Como se fosse negociar lá com ele. O que leva o introvertido sensação a fazer suas obras? Além de ter um motivo inconsciente, além de ter uma carga missionária e religiosa, porque vem da alma, eles querem que as pessoas tenham a sensação de Deus quando ouvirem ou verem, e só essa sensação de Deus é que é importante, que é da criação, né? A criação está dentro dele, né? Quando alguém, uma curiosidade, quando alguém ficava estendido no chão, morto, imóvel, eles perguntavam para onde foi, para onde teria ido. Achavam que tinham entrado para o meio da terra. Então começaram a enterrar os corpos, né? E a compensação desse significado inconsciente das relações de vida e morte é que os estimula. Eles são mitológicos, respondem ao mito incessantemente. O introvertido sensação não tem nenhuma necessidade com o objeto em si, a não ser que o objeto sirva como um instrumento para a sua alma. O objeto tem que levar o indivíduo a sentir a sua religiosidade, senão os homens ficariam lascando pedras sem entender o significado de uma pedra com formato encantador, né? Ele se envolve com algo não porque é importante, mas pelo sentimento de religiosidade que aquilo traz. Eles têm pouco contato com os objetos, a não ser que o objeto o contrate para se tornar importante para a sociedade.
O grande perigo desse tipo é que à medida que o tempo vai passando e ele não conseguiu ser o objeto, ser um objeto que levou o ser humano a ser religioso, ele também destrói a si mesmo, porque por isso que são doentes no final da vida, né? Castigam-se por não terem conseguido conquistar sua própria importância cerimonial e vão se deixando de lado. As mulheres introvertidas sensação geralmente têm câncer, sendo que não, porque sentem que não cumpriram com o compromisso. São os introvertidos sensação que criam a importância dos objetos mitológicos. São eles que vão encontrar o objeto, a importância que ele precisa. O objeto em si é menos importante. A sensação que o objeto traz da religiosidade é que é o importante. Ele não quer ser um mito para se prevalecer dos outros, mas porque é a missão dele ser o mito. Tomados por esse mito, não conseguem se achar, não podem mais largar o mito e achar a sua individualidade. Temos aí, por exemplo, um Elvis Presley, né, uma Joana d'Arc. O introvertido sensação é que trouxe o objeto para seu papel mitológico. Mas foi o introvertido intuição que sinalizou a falta e desse objeto, e o extrovertido intuição é que pôs para acontecer. A arte é a melhor mostra, é a que melhor mostra a extraordinária força que pode ter o fator subjetivo nesse tipo. A percepção do sensação trata-se de pressuposições ou disposições coletivas inconscientes, de imagens mitológicas, possibilidades primitivas de representações. Faz parte da percepção subjetiva o caráter significativo. As imagens apresentam-se como uma eternidade, né? A pessoa sensação introvertida, ela transmite uma imagem que não reproduz tanto objeto, mas antes cobre esse objeto com um sedimento de antiguíssima e futura experiência subjetiva. Ele pode surpreender por sua calma e passividade ou por seu autodomínio. Ele substitui o objeto por uma reação subjetiva que já não se refere à realidade do objeto, ou seja, a uma desvalorização desse objeto. A interferência do conteúdo subjetivo nascido do inconsciente se interpõe e intercepta a influência do objeto. Isso pode até parecer que o indivíduo está se defendendo contra a influência do objeto, mas não é isso, né? Então, ele vê os objetos como deuses misericordiosos ou demônios, atuam como tais em seu julgar e seu agir. A intuição fareja esses aspectos dúbios, sombrios, sujos e perigosos que estão por trás da realidade, contrastando com a ingenuidade benévola da consciência, né, que seria o aspecto inferior do tipo sensação. O tipo sensação, introvertido sensação, normalmente tem neuroses obsessivas, com traços histéricos, né? Ficam extremamente esgotados. Ele é lúdico, ele tem uma passividade racional, não existe uma razão, ele vive no mundo das ações, usa os 5 sentidos para entender o objeto. Ele tem que ter um motivador para liberar a criatividade. Sem isso, ele não consegue fazer nada. E depois de esgotada a descrição do indivíduo, o introvertido sensação não quer mais aquela pessoa, né? Aquela pessoa já não faz o menor sentido para ele. Então, este é o nosso amigo introvertido sensação. Vamos então dar uma olhadinha no extrovertido intuição, que faz o contraparte com o introvertido sensação. Então vamos ver o extrovertido, como que o extrovertido funciona, né? Como que essa intuição extrovertida funciona? A função intuitiva é representada na consciência por certa atitude de expectativa, uma contemplação, uma penetração. É um processo ativo e criador que incute no objeto tanto quanto ele queira, né?
Ele retira inconscientemente a impressão do objeto e também cria nele um efeito inconsciente. Em primeiro lugar, fornece apenas imagens e impressões de relações e condições que não podem ser conseguidas de outras funções. Essas imagens têm valor de conhecimento específicos, com grande influência ao agir, né? Enquanto couber à intuição o peso maior e a adaptação psíquica que se funda exclusivamente nessa intuição. O pensamento, o sentimento e a sensação são relativamente reprimidos, sendo a sensação a função de compensação aí. A sensação perturba a impressão pura, isenta e ingênua por meio de estímulos inoportunos dos sentidos que dirigem o olhar para a superfície física, exatamente para as coisas além das quais a intuição quer chegar. Ele possui sensações, mas não se orienta por elas. Elas são apenas pontos de partida de sua impressão. São escolhidas por pressupostos inconscientes. Não se trata aqui da função sensação, mas qualquer sensação que foi altamente valorizada pela atitude inconsciente do tipo intuitivo. A intuição se esforça por descobrir possibilidades, saídas no dado objetivo, né? Se essa função não é a principal, ela é um meio auxiliar que atua automaticamente quando nenhuma outra função consegue descobrir a saída para uma situação bem complicada. Muitos de vocês já estiveram em situações onde falam assim, eu tive a impressão de, nossa, minha intuição disse, né? É que aí já as outras funções não estão funcionando e a intuição entra para dar aquela ajudinha. Um fato só vale quando abrir novas possibilidades que ultrapassam e dele libertam o indivíduo. O intuitivo nunca está lá onde se encontram valores reais, aceitos em geral, mas sempre lá onde se encontram possibilidades. Apreende novos objetos e novas pistas com grande intensidade e às vezes com extraordinário entusiasmo para friamente abandonar. Né? Assim como ele fica todo entusiasmado, ele abandona com a maior tranquilidade. Tem-se a impressão, e ele mesmo a compartilha, de que atingiu a virada definitiva em sua vida e que de agora em diante já não poderá pensar e sentir outra coisa. Mas chega a hora que ele considerará a situação como prisão, porque já não vê mais possibilidades. Ele tem um limite de, 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 na sua psique, né? Enquanto ele tiver possibilidades de fazer alguma coisa, ele vai em frente. A hora que termina, ele simplesmente desiste da coisa porque não vê mais nenhuma chance de se realizar mais alguma coisa, mais uma novidade. Para ele tem que estar sempre uma novidade. O pensar e o sentir, indispensáveis, são neles funções menos diferenciadas, que não possuem poder decisivo, por isso incapazes de opor resistência efetiva à força da intuição. Mas são elas que fornecem o julgamento que falta a esse tipo, né? Eles não têm isso muito fraco. O julgamento e o pensamento são colocados totalmente de lado. Eles têm sua própria moral, é fiel à sua impressão, mas considera o bem-estar dos outros, inclusive seu próprio bem-estar. Não respeita as convicções e costumes de seus semelhantes, a ponto de ser taxado de aventureiro inescrupuloso. Esse tipo pode ser muito importante para a sociedade se não for muito egocêntrico, porque ele pode estimular novos empreendimentos, eles podem descobrir novos potenciais nas pessoas, eles enxergam capacidade, são pessoas capazes de dar coragem e entusiasmo para uma nova causa. Quanto mais forte for essa intuição, tanto mais o sujeito se confunde com a possibilidade vislumbrada, né? As funções pensamento e sentimento, tão importantes como no tipo sensação, são relativamente reprimidas, formando no inconsciente pensamentos e sentimentos arcaicos e infantis. Manifestam-se na forma de projeções de pressentimento de doenças, tanto um quanto o outro, né? Pode-se perceber a saída da função inferior quando esse indivíduo se vê repentinamente preso a uma mulher altamente inconveniente. E se for no caso de uma mulher, a um homem impróprio, totalmente impróprio. A obsessão é uma característica desse tipo.
vinculação compulsiva à sensação do objeto, refinamentos cabalísticos, né? É tudo atitude do extrovertido intuição. Na consciência, trata a sensação e o objeto percebido com superioridade e desconsideração absoluta, né? Ele não vê o objeto e a sensação não vê a alma do objeto, porque usa os 5 sentidos aí a sensação. E o objeto se vinga, então, sob a forma de ideias hipocondríacas, compulsivas, eles têm fobias e toda espécie de sensações corporais absurdas, né? As características desse tipo têm, por exemplo, tem o efeito de inserir o objeto dentro de uma dinâmica a desenvolver. Ele sabe, conhece esse movimento e vive no futuro. Ele sempre está lá no futuro, né? Ele fica abstraído, ele tem o perigo de sublimar, né? Ele precisa ter dúvidas, dificuldades econômicas para poder trazê-lo de volta, né? Ele se desliga do momento e vai para aquele lugar que não decifra. Sabe mostrar o que falta para a completude, mas quando chegar lá ele não consegue continuar. Quer levar o indivíduo para o futuro o mais rápido possível. Alguém empresta a ideia e ele desenvolve. E nós ficamos por aqui. Um grande abraço.